no encontro entre tricolores, deu Tricolor Paulista, venceu o São Paulo Futebol Clube dentro do estádio do Morumbi. 3 para o São Paulo, os gols marcados por Arboleda, Ferreira e Tapia. Primeiro gol de Tapia com a camisa do São Paulo. 1 para o Fluminense, que descontou com Samuel Xavier. São Paulo embala a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro sob o comando de Hernan Crespo. E começa aqui o Canelada pela Jovem Pan. Comigo, Pedro Marques, com o Vampeta, Flávio Prado, Fábio Piperno. Piperno, muito boa noite para você. Bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. São Paulo vence o Flusão por 3-1. Tricolor Paulista, que abre o placar com o Arboleda. O Luciano acreditou no lance, evitou a saída da bola, cruzamento perfeito na medida. O Arboleda subiu sozinho contra vários marcadores do Fluminense. 1-0 São Paulo. Luciano depois desperdiça o pênalti que poderia ter colocado o São Paulo em melhor situação antes de ir para o vestiário. No segundo tempo, o São Paulo amplia o placar também numa jogada aérea. O Marcos Antônio cruzou a bola na medida para o Ferreirinha e o Marcos Antônio, um dos melhores em campo hoje. Está jogando de bola o Marcos Antônio, Bobadilha, o Alisson, meio de campo do São Paulo, muito consistente nesses últimos jogos. Ferreira, 2-0 São Paulo. Tricolor que poderia ter feito o terceiro, poderia ter feito o quarto. É aquela coisa, a bola pune. Fluminense foi lá e descontou no gol do Samuel Xavier. Teve o gol anulado do Bobadilha, que a gente também vai debater aqui no programa. E agora, nos minutos finais, Tapia. O primeiro dele com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Placar final, 3 para o São Paulo, 1 para o Fluminense. Piperno, boa noite, bem-vindo ao Canelada. Boa noite, Pedrinho, Vamp. Um grande abraço à nossa audiência. Primeiro que em relação ao Cruzeiro, quando a gente fez a primeira edição do Canelada desse domingo, né? O pilhado no final do programa todo empolgado. E aí, o Cruzeiro já ganhou, né? Falei, calma, pera lá. Ainda brinquei com a frase lá do Renato Paiva, né? Que o cemitério do futebol, como que é o negócio? O cemitério do futebol tá cheio de favoritos, né? Enfim, verdade. Uma frase muito filosofal do técnico português. Pois é, e nesse cemitério de favoritos, mais um foi enterrado hoje. O Cruzeiro, que perde em casa então para o Ceará. O Ceará que vinha mal desde a retomada do futebol, né? Do pós-Copa do Mundo, mas hoje consegue uma vitória daquelas graúdas, assim, né? E com isso, então... Mas você já está enterrando o Cruzeiro? Não, é isso de forma nenhuma. Não. O Cruzeiro tem um timaço muito bem dirigido. O que eu estou dizendo é que foi um favorito que foi mais um favorito que foi morar no cemitério do favoritismo do futebol. Mas que, agora, enfim, a brincadeira que a gente fez aqui hoje, no final da primeira edição, acho que já está até nas redes sociais aqui dos programas nossos, não sei se já está no Instagram, eu pus no meu Twitter, enfim, mas eu sei que está lá, para quem não estiver acreditando. Mas sobre o São Paulo, o Vamp brilhou num evento feito recentemente, organizado recentemente aí pelo Flávio Prado, né? Lá na pizzaria, um evento, enfim, benefício em prol da Cruz Verde, né? E aí, naquele dia, encontrei lá o Milton Cruz. Tá lá conversando, falei, Milton, eu acho que o São Paulo vai surpreender. O São Paulo vai ter um bom campeonato brasileiro a partir de agora, porque eu tô apostando principalmente na garotada do São Paulo. O São Paulo tem uma safra muito boa. Esses meninos, eles vão, né, ganhando casca aí, eles vão amadurecendo. E são esses garotos que vão, em algum momento, liderar a reação do São Paulo. E hoje, você acabou de citar mais uma ótima atuação do Marcos Antônio. Esse menino é muito, muito bom jogador. Então, o São Paulo, graças às suas categorias de base do São Paulo, por sinal, sempre faço questão de repetir aqui, campeã da última Copa do Brasil Sub-20 e cerca de um mês depois da Copinha. Então tinha que ter alguém de bom nível lá, e esses garotos, eles estão aparecendo. E esse menino joga muita bola mesmo e certamente vai dar muita alegria para o torcedor tricolor. São Paulo foi amplamente superior ao Fluminense, quase que durante o tempo todo. Poderia ter, inclusive, vencido com muito mais facilidade, né? O jogo foi fácil para o São Paulo na maior parte do tempo. E até aquele gol do Arboleda, o amigo de Vampeta, o Luciano tinha participado de todos os gols desde que o Hernan Crespo chegou. Ou ele marcando,
ou como autor do gol, né? Ou como o jogador responsável pela assistência do gol. Hoje isso aconteceu mais uma vez naquela jogada. Foi um belo lance de linha de fundo, em que ele cruzou de pé direito, na medida para o Arboleda, que foi lá em cima, aquela cabeçada aí que, né, um Beck tanto gosta, até, aliás, um centroavante, né? Parecia de frente para o gol, exatamente. Parecia um centroavante, de olhos abertos, cabeceando lá com a testa, sem chance nenhuma de defesa para o goleiro Fábio. Mas ótima vitória de São Paulo, sim, que vai realmente estabelecendo uma sequência muito boa desde aquele empate em Bragança. O Renato Gaúcho, que colocou em campo um time do Fluminense muito modificado, com 3 zagueiros, numa tentativa de espelhar o sistema do São Paulo, a formação tática do São Paulo. O Canóbio, que entrou hoje para jogar de ala esquerda, não funcionou, não deu certo, estava perdidinho no lance do gol do São Paulo, o primeiro gol marcado pelo Arboleda. E o Luciano evitou a saída da bola. Eu pensei que ele ia sair com bola e tudo, que não ia dar certo, deu. Cruzamento perfeito, na medida para o Arboleda, e parecia que os jogadores do Fluminense não acreditavam, né, na finalização do Arboleda de cabeça para vencer o goleiro Fábio. Mais um gol que o Fluminense leva em jogadas aéreas. Depois tem até uma estatística preocupante aqui para o torcedor do Fluminense, que ele está ligado no Canelada pela TV Jovem Pan News. Vampeta, São Paulo sai do Morumbi com a vitória, a terceira vitória consecutiva do Hernan Crespo. Bateu o Corinthians no Clássico, venceu o Juventude lá em Caxias do Sul e agora volta a vencer no Campeonato Brasileiro e vence o Fluminense. Vampeta. Boa noite, Pedro, Piperno, boa noite, Flávio, boa noite a todos, né? Com o Hernan Crespo no comando do São Paulo, o São Paulo só perdeu do Flamengo, né? Chega a 10 pontos em 4 jogos, né? Teve um empate com o Red Bull Bragantino. Não, o Red Bull Bragantino empatou. Então chega a 10, de 13 disputados, de 12 disputados, ganha 10, né? Ganha 9, 10 pontos, né? Só perdeu pro Flamengo, né? Que ele preparou um time lá, que todo mundo questionou, mas depois disso São Paulo embala com muitas vitórias, né? Eu assisti o primeiro tempo e o segundo eu vim escutando aí, né, na Jovem Pan, com o Flávio, com o Nilson, né? Sem muito susto. O Fluminense, de fato, volta do Mundial. Ô, Flávio, eu estava olhando os seus comentários de concentração. De repente, os jogos do Mundiais, o Fluminense foi muito, muito concentrado para não ser goleado. Que negócio, ó, vamos pegar time europeu, não vamos... Botou 3 zagueiros, 3 volantes. E agora precisa ganhar. Não está mais enfrentando Inter de Milão, Borussia Dortmund. Está jogando a praia dele, que é aqui no Brasil, Campeonato Brasileiro. E, de repente, esse nível de concentração cai mesmo. Cai, né? Vou pegar o Borussia, então tá todo mundo falando no Brasil que a gente vai ser goleado. Vou pegar o vice-campeão europeu e o vice-campeão italiano. E agora precisa ganhar. Aqueles jogos, não era jogo que você joga para poder ganhar. Quem tem que sair a Inter é o Borussia. Né? O próprio Al-Hilal. Quer dizer, o Fluminense volta, tem que começar a olhar para o Campeonato Nacional, para a parte de baixo, porque tá funilando muito, são 4 derrotas, são menos 12 pontos. E ninguém perdeu 4 seguidas depois dessa que voltou do Mundial. Não, pelo contrário. Até que estava aqui. Né? Não foi ameaçado, tomou gol ali. Você vê que teve pênalti defendido pelo Fábio. Gol anulado, que bateu no braço do Luciano. Isso. Então não foi uma dificuldade que o São Paulo enfrentou para ganhar do Fluminense, não. O São Paulo do Crespo agora sobe ali na tabela. Eu vi, até escutando o Chacon falando, que está a 3 pontos da zona de Libertadores. O São Paulo estava a 1 ponto da zona de rebaixamento. Na quinta-feira, antes do jogo com o Juventude. Hoje já está a 3 pontos de zona de Libertadores. Né? Quer dizer, no meio de semana tem Copa do Brasil, final de semana vai enfrentar o Inter com alguns desfalques, mas o São Paulo deu uma melhorada muito. Ganhou. É você ganhar 3 jogos no Brasileiro, você viu? Você sai do inferno ao céu. 4 derrotas seguidas do Fluminense, que só fez 2 gols nesses 4 jogos, e um deles foi de pênalti contra o Palmeiras. Hoje o Samuel Xavier fez o gol do Flusão e levou 8 gols em 4 jogos desde a retomada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense do Renato Gaúcho. Por outro lado, São Paulo sobe na tabela de classificação, como destacou o Vampeta, é o 8º colocado nesse instante com essa vitória por 3-1. Flávio Prado, você que transmitiu o jogo aqui na Jovem Pan, com o Nilson César, com o Giovanni Chacon, com o Daniel Lian e toda a seleção de esportes da Pan. Vitória do São Paulo por 3-1, com merecimento, não é, Flávio? Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos do Canelada. Foi muito fácil o jogo. Nós tivemos, depois que o Fluminense
O São Paulo faz 2-0, teve gol anulado e tal, tudo certinho. Uma arbitragem boa, incrível. Foi boa, foi tranquila, sem nenhum problema. Mas São Paulo fez 2-0 e tomava conta facilmente do jogo. Aí entrou o Ganso, ele deu um outro dinamismo pro time do Fluminense. O Fluminense fez um gol. Quando o Fluminense fez o gol, o São Paulo se assustou. Aí realmente correu o risco. Aquele espacinho de uns 10 minutos por aí e tal. Aí o São Paulo realmente tomou susto. Até que fez o terceiro gol e aí acabou de uma vez. Seria muito injusto se o São Paulo sofresse um empate. Mas teve ali 10 minutinhos que ele teve problemas porque tomou um gol inesperado. O jogo foi muito tranquilo para o São Paulo. Mas falei 10 minutos, 80, 85 minutos. O São Paulo deitou. Foi muito fácil, muito fácil. Foi até estranho, né? Porque você estava jogando com um time que outro dia estava fazendo sucesso aí no Mundial. Mas foi estranho. O time do Fluminense não voltou. O grau de concentração do time desapareceu. O time foi envolvido facilmente pelo São Paulo. Poderia ter tomado até demais. E São Paulo sobe, né? Aproveita bem essa situação, principalmente esses 2 jogos, o de quinta-feira e o de hoje. E agora, vamos ver o que vai acontecer, como é que vai abrir essa situação. E o Fluminense precisa voltar, né? Parece que hipnotizou o time para o Mundial e esqueceram de, dar aquele estalinho à volta, né? Vamos voltar. O time do Fluminense realmente começa a ficar numa situação complicada. Aí pode dizer, mas o João Ares foi embora. Foi embora nesse jogo. Até o último jogo ele estava jogando. Ou seja, perdeu 3 com o Ares. Essa foi a 4 que fez ele. Claro que o Ares faz diferença, mas não foi por isso que o time caiu. O time vinha perdendo, ele voltou. Perdeu 2 porque não jogou contra o Palmeiras. Perdeu 2 jogos. Ele não jogou contra o Palmeiras. Não jogou contra o Palmeiras, mas... Então. Mas, assim, são 2 jogos sem o Arias. Né? Isso. Então, quer dizer, ele já vinha perdendo. Ele não voltou do Mundial. Negócio impressionante, negócio muito curioso. Dá para reagir, já mostrou que tem força para isso. Mas, realmente, esses últimos jogos... E, assim, você nota que o time não tem confiança. Né? Ele está sem confiança. E o São Paulo, ao contrário, está ganhando confiança. Segunda vez que esse menino Tapia entra, teve uma jogada igualzinha no jogo contra o Juventude. Ele poderia ter tocado, mas ele tenta chutar e o goleiro pega, toma até uma dura e hoje ele bateu e fez o gol. Contra o Corinthians também teve. Também, contra-ataque, que ele recebe, também, tem a né? oportunidade do passe, no que tenta finalizar, o São Paulo perde uma grande chance num contragolpe. Hoje fez. Um belo passe do Ferrarese, né? Encontrou no meio da zaga do Fluminense um belo passe. O São Paulo jogou bem, o Marcos Antônio chegando muito. Aliás, o São Paulo tá liberando com o Crespo, tá liberando bem os seus teóricos volantes, né? O Bobadilla chegando mais, o Alisson chegando muito, um dos lances de gol do São Paulo que foi dele. E o Marcos Antônio joga solto, ele tá jogando solto. Os 3 zagueiros, eles dão uma estabilidade que permite que... Lógico, não sobe os 3 de uma vez, né? Mas esses 3 zagueiros, eles permitem, 3 zagueiros e 3 volantes, eles permitem uma mobilidade, tanto que o terceiro gol sai com o Ferrarese arrancando, né? E há uma proteção por ali. Tá indo bem. Começou esse novo trabalho do Crespo, ele começou bem no São Paulo. Futebol se perde e se ganha no meio de campo. Eu acredito nisso. E o São Paulo com o Marcos Antônio, o Alisson e Bobadilla. E o Marcos Antônio, para mim, o melhor em campo nesta tarde no estádio do Morumbi. Piperno tá aí. Os meio-campistas do São Paulo dando conta do recado. E o torcedor feliz da vida, né? Principalmente com esse desempenho do Marcos Antônio, o Bobadilla cada vez mais solto e o Alisson não é de hoje que a gente destaca e reconhece a qualidade do Alisson nesse meio de campo. São 3 jogadores que dão combate no meio e tem muita qualidade para sair na frente, para pisar na área. Marcos Antônio deu assistência, Bobadilla teve um gol anulado que a gente vai debater daqui a pouquinho se foi bem anulado ou não, mas... Que desempenho do meio de campo do São Paulo. Foi muito consistente o meio do São Paulo contra Corinthians, Juventude e hoje contra o Fluminense. Está mais rápido, ocupando melhor espaço, marcando melhor. O Marcos Antônio, para mim, o grande destaque aí, é um jogador realmente, um menino de muita qualidade. E também eu acho que a gente tem que destacar nesse reinício do trabalho do Crespo um certo reposicionamento do Luciano, jogando mais perto da área, consequentemente mais perto do gol. Ele é um jogador que tem um bom chute e tem, enfim, um jogador de boa técnica. Então é por isso também que o que ele constrói agora tem mais chance de terminar em gol, pelo menos de chance de gol, né? Então, eu acho que até por conta disso tudo, né, e também do bom trabalho que o São Paulo vem fazendo na sua defesa, é um São Paulo, nesse momento do campeonato, mais equilibrado do que era antes. E você vê, isso tudo acontece num momento muito paradoxal, porque quando o São Paulo perdeu o Caleri, depois houve problema com o Lucas, que ainda tem dificuldade para retornar, a contusão do Oscar,
assim, era fato que o São Paulo era um time enfraquecido, né? E méritos, então, se o São Paulo perde três jogadores importantes e o time surpreendentemente até melhora o seu desempenho, é sinal que o técnico trabalhou para conseguir boas soluções. Então, pelo menos nesse começo de trabalho, o Crespo foi muito bem. Agora, eu estava olhando aqui a classificação atentamente, né? Esse campeonato tem umas coisas engraçadas, porque tem time com 17 jogos e outros com apenas 14. Com esses 2 jogos que acabaram há pouco, o Corinthians já perdeu 2 posições. E tem mais um monte para trás do Corinthians com 1, 2 ou 3 jogos a menos. E conseguiu um belo resultado ontem. E conseguiu um ótimo resultado. E você vê, mesmo conseguindo um ótimo resultado, é um Corinthians que pode terminar a rodada caindo mais 1 ou 2 posições e quando todo mundo atingir o mesmo número de jogos, é um Corinthians que pode despencar lá para 13º, 14º, mesmo, como muito bem lembrou o Flávio, vindo de um bom resultado no Rio de Janeiro, já tinha feito um jogo interessante contra o Cruzeiro no meio de semana, em que pese todos os problemas, enfim, é um time que enfrentou 2 adversários fortes entre os 4 primeiros e correspondeu, e mesmo assim vai despencando da classificação. 5 jogos para Hernan Crespo à frente do São Paulo, nesse retorno dele ao tricolor. São Paulo já emendando a 3ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, assume a 8ª colocação. Ô Vamp, é claro que a gente sempre espera um tempinho para poder analisar se surtiu efeito, a mudança no comando técnico. São Paulo trocou o Zubeldia pelo Crespo. Já dá para dizer que o São Paulo está colhendo os frutos dessa mudança no comando técnico? Já dá para sentir aí uma diferença do futebol do Zubeldia para o Crespo? Ou você acha que ainda está cedo, Vamp? De fato, os resultados melhoraram, né, do São Paulo, mas vamos esquecer, até o Flávio foi feliz que quando o Zubeldia chegou também, né, que vão comparar os números dele com o Tele, né? Do Tele, Muricy, o Zubeldia andando de metrô, andando aí todo mundo feliz e saiu do jeito que saiu, né? O São Paulo vinha com muitos empates, foi até o último time a cair no Brasileiro, a cair assim, ficar invicto, né? Foi o último a perder no campeonato agora, mas tinha muito empate, né? E aí agora vem nessa sequência de vitórias, porque a critério de desempate primeiro é o número de vitórias. Depois você vem para a sala de gols. Você viu que o São Paulo, o Santos, que estava na zona de rebaixamento, chegou a ter mais vitórias do que o São Paulo, né? Há uma melhora, sim. As vitórias começaram a voltar. O São Paulo joga no meio de semana agora pela Copa do Brasil, né? No final de semana vai apresentar o Inter de Porto Alegre, tem aí o jogo da volta da Copa do Brasil e dá mais tranquilidade. De fato, melhorou sim. E alguns jogadores também, mesmo sem o Lucas, sem a presença do Lucas, do Caleri e do próprio Oscar, que não consegue manter uma sequência de jogos, o time está mais sólido, né? O Luciano voltou a jogar bem, voltou a marcar, apesar de ter perdido no pênalti hoje, o Renier voltando. Então, o Marco Antônio jogando muito, Bombadilha também muito bem no meio campo, e o zagueiro. E aí não precisa nem falar, né? Aí é um monstro, sabe? É um monstro. A Arboleda, que é isso? Botou aquele moleque lá, Arboleda, deixa comigo. Eu vou ver ele na Premier League agora. Ele foi passando. Ele foi pro Chelsea, né? Vamos secar ele no campeonato da Premier League. Te arrebentou lá na seleção, meu zagueiro. Te acordou lá em. Foi Nova York, foi na terra do tio Sam. Está sendo emprestado para o Strasbourg da França, me avisa aqui o PH Sperber. Não vai fazer um gol. Strasbourg da França. Não vai fazer um gol, prejudicou. Kendry Paz. Não vai fazer um gol no campeonato francês, prejudicou a carreira do meu amigo irmão Arboleda. Que zagueiro, acordou a Arboleda de noite para sair, porque pegou umas luvas lá do Chelsea. Já estava dormindo? É, a Arboleda estava de pijama, de bolinha. Pijama de bolinha, estava dormindo, ele chamou a Arboleda para dar um rolê lá em Los Angeles, e a Arboleda, não posso. Não, vamos. Aí agora ele vai para a seleção e a Arboleda não vai. Tem cabimento isso? Já criou até história. Gostei. Porque senão ele ia chamar o Estevão para sair. E se vacilar, eu vou começar a torcer contra o Equador se meu amigo Arboleda não voltar até a Copa do Mundo. Isso aí, Vamp. Você viu que zagueiro? Vamos cobrar aqui no microfone. Que zagueiro, hein? Zagueirão. O melhor zagueiro do país. O melhor do mundo, pô. No momento que se discutia até no pré-jogo, eu estava aqui conversando e fiz até a pergunta.
Alan Franco ou Arboleda? Arboleda no geral. Hoje entregou nos pés do Samuel Xavier. E agora tá voltando outro amigo meu pro Grêmio. Que zagueiro esse Balbuena também. Balbuena, verdade. Meu parceiro, meus irmãos. Gil. Enquanto o Gil não voltava jogar, o Santos não ganha. Pô. Bota o Gil pra jogar. Manuel, outro amigo meu, 2 amigos meus hoje. Manuel, o Renato O Gil falou. tomou outro dia um cartão no banco. Ele tava reclamando lá, meteram um cartão nele. Foi no meio de semana. O Manuel tava hoje, o Renato tirou o Manuel no intervalo, olha lá o que deu. Então, deixa meus amigos em paz, pô. Manuel ou Thiago Silva? Porra, você é maluco? Que zagueiro esse Manuel, né? Nunca chorou? Tem isso aí. Tá vendo? E é com o Arboleda, pro Vampeta Arbolenda, né? Arbolenda, pô, que zagueiro. Esse craque de Tem que bola. botar uma estátua dele lá no Morumbi, pô. E foi com o gol dele que o São Paulo abriu hoje essa vitória por 3-1. Luciano cruzou e subiu o saco. E a gente tá falando aqui desse São Paulo do Hernan Crespo. Flávio, melhorou o São Paulo do Crespo? Já dá para dizer que o São Paulo está sentindo aí os efeitos dessa mudança no banco de reserva, saiu o Zubeldia, chega o Crespo. Isso que citou o Vampeta também, né? Porque eu mesmo justificava o trabalho ruim do Zubeldia pelos desfalques. Não tinha muitas vezes o Lucas, não tinha muitas vezes o Oscar, mas o Crespo também não pode contar com o Lucas, não pode contar com o Oscar, e mesmo assim o São Paulo está jogando bem. Melhorou. A entrada dele deu uma mexida no ânimo dos caras, mas é igual, viu? É a mesma coisa. Um é mulambento, o outro é elegante. Né? Um entra no metrô, o outro vai de carrão, mas é a mesma coisa. Daniel Leão falou que é o treinador mais bonito do mundo. Falou. O Leão falou isso. Falou na transmissão. Não, ele é mais bonito que o Zubeldia. Eu tava escutando isso. Pedro Henrique Sperber concorda. O Pedro tá Ele é mais bonito, ele é mais elegante. Ele anda de carrão, o outro andava de metrô. Ele não corre tanto em volta no campo. Mas em termos técnicos é a mesma coisa. Agora deu uma animada e tal. O Vamp lembrou bem, quando o Zubeldia entrou, o cara compararam com o Tele Santana. Eu quase desmaiei aqui, pô. Os caras, não, mas aí está, vai pro inferno, não pode comparar, são coisas diferentes, pô. Não dá. É a mesma coisa que eu sair cantando no karaokê, o cara falar, parece o Frank Sinatra. Porra, não dá nem pra comparar. Não. É um coisa de maluco. Você não canta um maio esse? Canta, mas se o cara comparar, eu bato nele, né? Mesma coisa, comparar o Zubeldia com o Tele, com o Muricy, não dá. E aí, então, é tudo igual. Tem empolgação sempre em começo de trabalho no São Paulo, né? O Carpini também teve uma empolgação. Mas não... Depois que venceu aquela Supercopa do Palmeiras, todo mundo ficou empolgado e o trabalho não foi pra frente. O Zubeldia também, lembra? Até aquela história do metrô e tal. Pô, que legal. Tudo que ele fazia era uma maravilha. Tudo era uma maravilha. Depois também não foi pra frente o trabalho do Zubeldia. É empolgação inicial, você acha então, Flávio? É uma empolgação inicial. Ele é do nível do Zubeldia. É o que eu falei. A diferença qual é? Um é elegante, o outro era meio mulambento. Um, né, cabalão todo bonitão, todo ajeitado, branquinho, o outro, aquele cabelão largado e tal. É isso. Um não anda de metrô, andava de metrô, outro anda de carrão. Mas em termos de bola, a mesma coisa, não rola nada. Não. E o Crespo jogou mais bola que ele, mas como não é jogo, eles não vão jogar, então é a mesma coisa. É embalo de começo, sabe? Aquela coisa de início de namoro. Depois já fica mais... Piperno, é a mesma coisa? Zubeldia e Hernan Crespo? E você não acha que o Crespo tá dando cara nova para esse time do São Paulo? Porque o Zubeldia também inventava algumas coisas, tipo dobra de lateral, que nunca funcionava. Eu acho que o Crespo tem o mérito dele aí de reforçar esse meio de campo do São Paulo, esse meio de campo já destacado aqui pelo Canelada da Jovem Pan, com o Marcos Antônio, Bobadilha, com o Alisson. Você não acha que tem mérito? Quem perdeu espaço foi o Pablo Maia, né? Perdeu? Pablo Maia perdeu espaço. Ele ficou muito tempo machucado, aí voltou aos pouquinhos. Quem tá entrando em todo jogo, que isso tem que ser uma virtude, que eu acho que é legal, é o Rodriguinho, que é um jogador de um nível legal, um jogador de toque elegante, ele ainda tem que crescer muito. Ele às vezes entra e não corresponde e tal. Mas eu gosto de jogador com uma técnica diferente. Ele tem uma técnica diferente. Dizem que... Perguntei, né? Pô, o Rogério gostava muito dele. Parece que a ambição dele não é tão grande, sabe? Aquela coisa de... Né? Aí fica difícil. A história que o Mitchell falava, jogador bom é jogador com fome. O que ele queria dizer é gana, pegada. Parece que isso o Rodriguinho está precisando melhorar. Mas ele é um jogador de uma técnica legal. Está entrando todo jogo. É importante você ter jogadores que saibam bater bem na bola e tal. Faz diferença, né? Hoje o grandão, força, de velocidade e tal, ele supera para os técnicos o jogador de categoria. Eu gosto de jogador que trabalha bem a bola. Eu acho que os dois têm carreiras, assim, o Zubeldia e o Crespo. Se a gente pegar aí o que cada um já fez e tal, não terá muita diferença, né? Já tiveram até um confronto direto numa final, né? Aquela Lanús e Defensa e Justiça, quando inclusive o Lanús do Zubeldia eliminou o São Paulo do Diniz.
Aí depois se encontrar na final, a Defensa ganhou. Mas fora isso, quer dizer, a carreira do Crespo também não tem lá muitos momentos de brilho, né? Um bom trabalho. Ele classificou o time como lá. você falou. Ele classificou o time lá no Catar para ir para o Mundial de Clubes, né? Sim, ele teve isso, é verdade. Alguém ia ter que classificar, né? Daquela babaiada lá. Não, o Alckmin entra todo ano. Mas foi na Ásia toda. Foi. Com times sauditas, com times japoneses, Flávio, coreanos. Foi. Né? É tipo a Libertadores dele, né, Pipero? Sim. Mas eu acho que o Pipero pegou bem. É um técnico nível de Defesa e Justiça e outro nível Lanús. É isso. Ganhou uma Copa Sul-Americana pelo Defesa e pois é. Justiça, o Hernan Crespo, lembrando então. do currículo dele, já que a gente está aqui Final, aquela a ficha. final contra o Lanús, que tinha o Zubeldia como Isso. técnico, né? O Lanús tinha eliminado o São Paulo do Diniz. Então, veja, Naquele jogo que o Diniz colocou 5 atacantes em campo, não foi no Morumbi? aquele dia foi uma das coisas, um dos você fala grandes isso direto, pecados. Isso eu nunca vou esquecer isso na vida. Aquele foi um dos grandes pecados que ocorreram na carreira do Fernando Diniz. Ele teve naquele dia, olha, não estou falando da carreira, mas naquele dia ele teve uma atuação primorosa como técnico. Ele tinha que abrir 2 gols. Corajosamente saca todo mundo da defesa, vai para frente, o time vai lá e consegue abrir o segundo gol de vantagem aos 46 do segundo tempo. Como ele não tinha mais zagueiro, o que ele fez para jogar os 2 minutos finais? Coloca zagueiro em campo, óbvio. O outro time dá um chutão lá para a área, a bola entra, né? Enfim, é uma crueldade que acontece na carreira de, jogador, um técnico. E aí, se você não bota 2 zagueiros, toma gol, pô, abriu Isso, mas, pô, esse cara pensa o quê? Aventureiro, é burro e tal. Aí ele faz o certo, o time perde, porque às vezes o técnico pensa o certo, bom, o jogador faz errado. Tem isso também no futebol. Agora, em relação aos dois, eles não foram técnicos de Boca, River, assim, né? De times grandes aí por muito tempo, né? Agora, também é indiscutível que o Crespo realmente começou bem. Mas veja, nós estamos falando de um recorte de 5 jogos, né? Se pegar os 5 primeiros também do Zubeldia, aí, nossa senhora, né? Parado com o Tele, como disse. Eu diria que o São Paulo é o maior time que os dois dirigiram. E Sim. provavelmente será o maior time que eles vão dirigir. É isso aí. É isso. O São Paulo está acima dos dois. Eu digo como time, como história. Claro, qualquer entidade é maior que a individualidade, exceção feita ao Pelé e o Santos. Que o Pelé, ele supera, extrapola qualquer time brasileiro. Mas esses 2 técnicos, eles estão vivendo o momento deles, o maior time que eles dirigiram até hoje, e provavelmente não vão além disso. Não consigo imaginar nenhum nem outro pegando um grande time europeu, mas nada. É isso aí. Boca e River. Vou ficar aqui no Brasil, porque é um Boca e River. Mas não acho que eles consigam, não. vê que- Acho que nem Não. O máximo que eles podem pensar na vida é isso aí. eu não consigo imaginar, por exemplo, o Flamengo contratando um deles, o Palmeiras. Não acho que sejam técnicos. Você pega o Cudê, que está à frente deles, e na Europa você vê... Celta. Agora está no... Ele conseguiu se livrar, né? Do rebaixamento, o time que ele estava, o Alavés. Alavés, né? Então, é isso. Não passa... É isso. Lutar para não cair. Isso aí pode o Crespo conseguir uma coisa dessas. que não é maior que São Paulo. Esses times Nem aí. pensar, por isso que eu estou falando. O São Paulo é o máximo da carreira deles. Que é um grande feito em termos de Brasil, em termos de mundo, né?